Show de bola. Então, nós vamos falar agora dessa propriedade aí, ó, a soma dos n primeiros termos de uma PA. Como é que é? Seja AN uma PA, tá o que? AN, A1, A1, A2, A3, ponto, ponto, AN, reticência, é uma sequência que é PA. Ou seja, há uma razão aí entre os termos. Tem uma constante, né? Beleza? A soma dos n primeiros termos da PA vai ser dada por o primeiro termo mais o enésimo termo, entre parênteses, multiplicados por n, dividido por 2. Show de bola. Essa soma, ela também surge num desafio desenvolvido por nossos antepassados no tratamento da matemática, que vai na história da matemática, que é um desafio que foi dado, e aí o rapaz estava dormindo lá e disse, esse fez, organizou, é um castigo que o professor deu, mas que transformou-se num conhecimento que até agora estamos usufruindo, né? Organizar determinar a soma dos 100 primeiros números naturais. E aí organizado de 1 até 100, aí depois organizou o contrário, de 100 até 1, depois fez a adição termo a termo e o membro elemento correspondentes, encontrou esse resultado show de bola facilmente, né? Sem citar os nomes. Ok, então, exatamente esse exemplo que a gente vai fazer. Mas a gente não vai proceder da mesma maneira. Vamos utilizar exatamente esse resultado, ok? Mas nós temos lá a sequência que é um PA. Por que PA? Porque essa sequência PA, ela é uma PA de constante, por a razão é 1. Observe que o termo subsequente menos o anterior dá exatamente 1. Vou lá, 2 menos 1 é 1. 3 menos 2 é 1. 4 menos 3 é 1. E assim por diante, né? Que maravilha! Exatamente aí, ó. Nós temos o primeiro termo igual a 1. E o n, para n igual a 100, nós temos o centésimo termo. O centésimo termo é exatamente 100. Ok? E aí, nós vamos substituir esse valor lá na expressão de S. Substituindo na expressão de S, a gente consegue ver então que 1 mais 100 vezes 100 sobre 2. A gente consegue ver que 1 mais 100 é 101 vezes 100 é dividido por 2. Imediatamente a gente consegue ver também que o 100 é dividido por 2, já traz 50, e aí faz a multiplicação, 101 vezes 50, exatamente 50, 50, que é 5.050, né? Show de bola! Maravilha! Os termos equidistantes dos extremos, né? Termos equidistantes dos extremos. Partindo lá os extremos, termo inicial com o termo final, a gente vai estudar esse conceito. Então, considerando os n primeiros termos de uma PA, nós diremos que dois termos são equidistantes dos extremos se a quantidade, observe, é a quantidade, né? A quantidade de termos que precede um deles é igual à quantidade de termos que sucede, né? Os outros. Essa representação está dizendo aqui, ó, observem que aqui nós temos A1 até AP, depois AK até AM. Se P1, P menos 1 e N menos K tiver a mesma quantidade, é o mesmo valor, estamos dizendo que há uma equidistância, certo? Entre os extremos. Assim, se o termo AP e AK são termos equidistantes de uma PA, então o que acontece? O P menos esse P é exatamente o índice do primeiro termo lá, do AP. O P menos 1 vai ser igual
a N menos K. Ok? Show. A propriedade, essa a gente está falando da definição. Agora, a propriedade de PA. Tem duas propriedades aqui interessantes, né? Que nós devemos mobilizar, que vai auxiliar na resolução ou na realização de várias tarefas, exercícios propostos nesse âmbito de progressão aritmética. Ok? Então, a soma de dois termos equidistantes dos extremos é igual à soma dos termos, a soma dos extremos. Ok? A soma de dois termos equidistantes dos extremos é igual à soma exatamente dos extremos. Tá? Os elementos extremos adiciona, você tem a soma. Beleza? Ou seja, nós temos a P, a índice P mais a índice K igual a A1 mais AN. Não sei, espero que vocês estejam acompanhando explicitamente sobre essa comunicação que estamos transmitindo com base nesses conceitos, né? Porque isso vai auxiliar fortemente na realização de tarefas, exercícios, problemas que forem resolver. Cada termo AP de uma PA é a média aritmética entre o seu antecessor. Qual é o antecessor de AP? É AP menos 1. O seu sucessor é AP mais 1. Certo? A índice P mais 1. O anterior é A índice P menos 1. Certinho? Então, a média, quem é a média? Essa média aritmética, né? Adiciona para obter a soma, e essa soma é dividida por 2. Essa dá exatamente a média aritmética. Muito bem, exemplo. Observe nessa sequência aqui elementar também, exatamente dos números naturais. A1, 1, 2, 3, 4 e assim por diante, certo? Por que isso aqui é uma PA? Porque a razão é 1, nitidamente. E aí observem que vamos olhar o segundo termo. O segundo termo que aparece aí é 2. Então isso significa dizer que o 2 é o primeiro termo mais o terceiro termo dividido por 2. Qual é o primeiro termo? É 1. O terceiro termo é 3. 1 mais 3, 4. 4 é dividido por 2. 2, exatamente 2 está no meio, beleza? O 4, se a gente observar agora, segundo termo, terceiro, quarto, o quarto termo é 4, certo? A gente vai olhar agora o segundo e o quarto. Vai ficar com 4, 2 mais 4, exatamente 6. E 6 é dividido por 2, é aquele que está no meio lá por 3. Certinho? E assim por diante. Então, essa é uma propriedade brilhante, né? Importantíssima, ok? Vamos observar esse gerador de tarefa. Considerar uma progressão aritmética, que é formada pelos números naturais ímpares. Ou seja, ela aí, o AN, batendo números naturais que são ímpares, P's. Então, a gente vai realizar as seguintes tarefas explicando. Observe que cada gerador solicita que a gente explique, descreva, explique cada etapa de realização. É isso que aparece nesse processo. Então, a primeira tarefa é determinar a soma dos P primeiros termos da PA considerada no GT3. A segunda, verificar a propriedade que a gente acabou de estudar lá no bloco Logos, de propriedade, essa segunda propriedade. Então, para realizar essa tarefa, devemos inicialmente saber, olha só, esse conhecimento é proveniente lá do bloco Logos, certo? Que o enésimo termo de uma PA, formada por números naturais ímpares, vai ser dado por ele. Olha aí, o enésimo termo vai ser o 2n menos 1, para P igual a 1, 2, 3, ou seja, o P, esses números naturais. Por que é 2P menos 1? Porque a partir, esse termo, ela representa exatamente todos os números naturais ímpares, todos. Vamos pensar no primeiro. Se o P for 1, vamos ficar com 2 vezes 1 menos 1.
2 vezes 1 é 2. E 2 menos 1 é 1. Logo, 1 é número ímpar. E o próximo? O próximo, depois de 1, é 3. Vamos ver se o 3. Quando o P for 2. Quando o P for 2, vamos ficar com 2 vezes 2, 4. 4 menos 1, 3. Olha só. Achamos o segundo. Que maravilha, né? Depois de 3 vem aqui o 5. Vamos ver se lá está aí. Tá. 2 vezes... O 5 é o terceiro, né? Logo, quando o P for 3. Quando o P for 3, vamos ficar com 2 vezes 3, 6. E 6 menos 1, não é 5? Oh, que maravilha, né? Assim, nós temos que o A1, primeiro termo, é exatamente 1. Certo? Beleza? E aí, a gente sabe também que a soma dos n primeiros termos de uma PA, para a definição que já viu, lá no bloco Logos, que é exatamente o primeiro termo mais o enésimo termo entre parênteses, multiplicado por n, ou vezes n, e aí dividido por 2. Essa definição a gente viu lá para obtermos a soma dos n primeiros números, termos de uma PA. Joia? Pronto, então a gente vai substituir esses valores, fazendo o P, na definição o índice é N, e aqui estamos tendo o P, então vamos fazer P igual a N, certo? Fazendo isso, então, observem que no lugar de A1, nós temos exatamente o 1 que aparece lá, viu? Nós temos, assim temos que A igual a 1, A1 igual a 1. Então, no A1 nós temos 1. E o AN é AP. Mas quem é AP? 2P menos 1. Tá? 2P menos 1. Certinho? Estou me apoiando aqui na poltrona aqui para descansar um pouquinho, né? Vezes P, dividido por 2. Então, é questão de estabelecer relações e substituir os valores convenientemente. Certinho? Pronto. O que a gente obtém, então? A partir disso, a gente vai ter o 1 mais menos 1, 0. Logo, entre parênteses, vamos ficar só com 2P, aquele 2P que está aí, certo? Vezes o P, que aparece também no numerador, dividido por 2. E aí, nós vamos ficar com 2P vezes P é 2P ao quadrado, dividido por 2. E 2P ao quadrado dividido por 2, nós ficamos lá com P ao quadrado. Logo, a soma dos P primeiros termos é exatamente a soma dos P primeiros termos desses números ímpares é exatamente o P ao quadrado. Vocês estão observando aí, S igual a P ao quadrado, descrevendo na língua materna de forma extensa, intermédia, tá? E a segunda tarefa, para realizar essa tarefa, isto é, verificar a segunda propriedade. A segunda propriedade, a gente viu como que foi determinada a segunda propriedade. Cada termo AP de uma PA é a média aritmética entre o seu antecessor e o seu sucessor. Pronto. Então, observem que para a gente verificar essa propriedade a partir da PA fornecida aí no GT3, nós vamos simplesmente observar que o apésimo termo é 2P menos 1. Pronto, então, é exatamente isso que a gente vai verificar, né? Ou seja, o anterior de AP é AP menos 1. Mas AP menos 1 é 2 que multiplica P menos 1, fecha parente, menos 1. Porque estamos substituindo no lugar de P, lá na expressão de AP, o P menos 1. Ou seja, o AP índice, o A índice P menos 1 é 2P menos 3. A gente só fez desenvolver aqui nessa expressão no termo de 2P menos 2, abre parente P menos 1, a gente fez 2 vezes P, depois 2 vezes menos 1. Aí nós ficamos com 2P
menos 2. 2 e menos 1. E menos 2 e menos 1 é menos 3. É aquele menos 3 que aparece lá. Ok? O seu sucessor, então, em vez de utilizar o índice P menos 1, vamos utilizar agora o índice P mais 1. O que vem depois. E aí, desenvolvendo, a gente vai ficar com o sucessor de AP e 2P mais 1. Tá? Esses termos agora vamos determinar a média aritmética, certo? Calculando a média aritmética, a gente vai ver que vamos substituir as expressões aí, vamos ficar com 2P menos 3 mais 2P mais 1. E 2P mais 2P vamos ficar com 4P's. E o menos 3 mais 1 vai ficar com menos 2. Beleza? E aí 4P menos 2 sobre 2. Aí colocamos 2 em evidência, lá no numerador. Vamos ficar com 2 que multiplica 2P menos 1 sobre 2. E aí observa que 2 já está em evidência. É dividir por 2 que está no denominador, vamos ficar simplesmente com 2P menos 1. Que é exatamente o que a gente já tinha lá. Que é a expressão do P, que é o valor que está entre o AP, o A índice P menos 1 e A índice P mais 1. E o AP, que exatamente está no meio, que a propriedade está dizendo que nós temos que verificar. Logo, a segunda tarefa é cumprida, satisfeita, utilizando os conceitos obtidos lá no bloco Logos. Sucesso, pessoal! Espero que tenha contribuído bastante e vocês continuam mergulhando nos conhecimentos, né, desses elementos da matemática básica. Sucesso para vocês! Até a próxima aula!